Se você clicou nesse vídeo hoje, talvez exista algo dentro de você pedindo socorro em silêncio. Talvez você esteja cansado de lutar sozinho, cansado de tentar ser forte o tempo inteiro, cansado de sorrir por fora, enquanto por dentro existe um coração pesado, cheio de perguntas, medos e dores que ninguém vê. E sabe o que é mais forte nisso tudo? Mesmo no meio dessa confusão, Deus ainda está falando com você. Nada acontece por acaso. Nem esse vídeo apareceu na sua frente por acaso. Existe um propósito nisso. Existe um propósito na sua dor. Existe um propósito até nas noites em que você chorou escondido sem entender o motivo. Porque Deus nunca desperdiça sofrimento. Ele transforma lágrimas em testemunho. Ele transforma dor em aprendizado. Ele transforma pessoas quebradas em pessoas usadas por Ele. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Preste atenção, a palavra não diz que tudo será fácil. Ela diz que até aquilo que parecia destruição, Deus consegue transformar em algo poderoso. Talvez hoje você olhe para a sua vida e pense, eu estou perdido. Minha vida não anda. Nada faz sentido. Mas o céu vê diferente. Enquanto você pensa que está no fim, Deus vê um recomeço. Enquanto você acha que perdeu tempo, Deus está preparando você. Enquanto você acha que foi abandonado, Deus estava moldando sua alma no silêncio. E talvez essa seja a primeira coisa que você precisava entender hoje. Seu propósito não morreu. Pode estar adormecido, pode estar ferido, pode estar escondido atrás do medo, da ansiedade e da tristeza, mas ainda existe. E antes de continuar, eu quero te pedir uma coisa. Escreva nos comentários: Deus ainda tem um propósito comigo. Escreva isso com fé, mesmo sem forças, mesmo chorando, mesmo sem entender tudo, porque existe poder naquilo que declaramos. E eu quero fazer uma promessa para você. Se você permanecer até o final desse vídeo, você vai entender por que tudo aquilo que tentou destruir você, na verdade, estava preparando você para algo maior. Respira fundo agora, porque essa mensagem pode mudar a sua maneira de enxergar sua própria vida. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você volte a sentir esperança. Existe uma coisa que muitas pessoas não entendem. Nem todo o silêncio de Deus significa abandono. Às vezes o silêncio é treinamento. Às vezes, o deserto que você está vivendo não é castigo, é preparação. E talvez essa seja exatamente a fase em que você está agora. Uma fase onde parece que ninguém entende você. Onde as portas não se abrem. Onde os planos dão errado. Onde as orações parecem não sair do teto. Onde você tenta continuar forte, mas por dentro sente que está desmoronando aos poucos. E sabe o que mais dói? É olhar ao redor e ver pessoas avançando enquanto você sente que sua vida ficou parada. Mas escuta isso com muita atenção. Deus nunca perde o controle da história de alguém que Ele escolheu. Nunca. A Bíblia mostra isso o tempo inteiro. José foi vendido pelos próprios irmãos. Foi humilhado. Foi acusado injustamente. Foi esquecido na prisão. E mesmo assim, Deus estava com ele. Porque propósito não depende das circunstâncias. Depende da direção de Deus. Talvez você esteja olhando apenas para a dor atual, mas Deus está olhando para o destino final. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José declara algo poderoso. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Olha a profundidade disso. Aquilo que tentaram usar para destruir José foi exatamente o que Deus usou para posicioná-lo. E talvez seja isso que Deus esteja fazendo com você agora. Talvez o que machucou você esteja fortalecendo você. Talvez aquilo que fez você chorar esteja ensinando algo que você nunca aprenderia vivendo no conforto. Porque existem níveis espirituais que só são alcançados no deserto. É no deserto que a fé amadurece. É no deserto que o coração aprende dependência. É no deserto que Deus quebra o orgulho, cura feridas escondidas e revela quem realmente somos. E eu sei, tem dias em que você pensa em desistir, dias em que a ansiedade aperta, dias em que você sente medo do futuro,
dias em que o coração fica cansado de lutar. Mas olha para mim agora através dessa mensagem. Você não chegou até aqui para parar agora. Existe algo maior vindo na sua direção. Mesmo que hoje tudo pareça confuso, Deus continua trabalhando no invisível. Enquanto você dorme, Ele trabalha. Enquanto você chora, Ele trabalha. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, o céu continua movimentando coisas que seus olhos ainda não conseguem ver. E talvez o seu maior erro tenha sido achar que Deus só está presente quando tudo dá certo. Não. Muitas vezes Deus está mais perto justamente nos momentos em que você pensa estar sozinho. Salmos capítulo 34, versículo 18 diz: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Percebe isso? Deus não se afasta do quebrado. Ele se aproxima. Então não tenha vergonha das suas lágrimas. Não tenha vergonha das suas batalhas. Não tenha vergonha de admitir que está cansado. Porque pessoas fortes também choram. Pessoas de fé também enfrentam guerras internas. Mas existe uma diferença. Elas continuam caminhando mesmo feridas. E se essa mensagem está falando com você, deixa seu like agora, porque isso ajuda essa palavra a alcançar outras pessoas que também estão lutando em silêncio. E comenta aqui embaixo: Meu deserto não será meu fim. Porque o mesmo Deus que sustentou José na prisão vai sustentar você nesse processo. E no final, você vai entender que o deserto nunca foi o lugar da sua derrota. Era o lugar da sua preparação. Uma das maiores batalhas da vida não acontece fora, acontece dentro da mente. E talvez ninguém saiba disso sobre você. Talvez as pessoas olhem para você e pensem que está tudo bem. Mas dentro da sua cabeça existe uma guerra constante. Pensamentos negativos, medos, ansiedade, inseguranças, lembranças que machucam, palavras que disseram sobre você e ficaram marcadas na alma. E o pior de tudo, quanto mais você tenta esquecer, mais parece que esses pensamentos voltam. Tem dias em que você até tenta orar, mas sua mente não para. Você tenta dormir, mas os pensamentos continuam acelerados. Você tenta seguir em frente, mas algo dentro de você parece pesado o tempo inteiro. E sabe o que muita gente não entende? A mente é um campo de batalha espiritual, porque o inimigo sabe, se ele conseguir controlar seus pensamentos, ele consegue enfraquecer sua fé. Por isso existem tantas pessoas vivendo cansadas emocionalmente, sem paz, sem esperança, sem direção, vivendo no automático. Mas hoje Deus quer quebrar isso dentro de você. Em Romanos capítulo 12, versículo 2 está escrito: Transformem-se pela renovação da sua mente. Olha isso. A transformação começa na mente. Porque antes de Deus mudar sua realidade, Ele começa mudando sua maneira de pensar. Talvez durante muito tempo você acreditou em mentiras sobre si mesmo. Eu não consigo. Eu nunca vou vencer. Minha vida não tem mais jeito. Deus esqueceu de mim. Nada muda. Mas escuta isso. Nem todo pensamento que vem na sua mente vem de Deus. Existem pensamentos que nasceram da dor. Outros nasceram do medo. Outros vieram de traumas. E alguns vieram de batalhas espirituais que tentam enfraquecer sua identidade. Só que Deus não vê você da forma que sua mente cansada vê. Enquanto sua mente diz: você é fraco, Deus diz: você é mais forte do que imagina. Enquanto a ansiedade diz: o pior vai acontecer, Deus diz: eu continuo no controle. Enquanto o medo diz: você vai perder, Deus diz: eu estou preparando vitória. E talvez hoje você precise entender algo muito importante. Você não pode alimentar todos os pensamentos que chegam, porque aquilo que você alimenta, cresce. Se você alimenta medo, o medo cresce. Se você alimenta insegurança, a insegurança domina. Se você alimenta pensamentos de derrota, sua alma começa a acreditar nisso. Mas quando você começa a alimentar sua mente com a palavra, algo muda dentro de você. A paz começa a voltar. A esperança começa a renascer. A força começa a aparecer de novo. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é puro, tudo o que é bom, pensem nessas coisas. Percebe? Deus está ensinando a proteger a mente. Porque existem guerras que não são vencidas apenas com força, mas com renovação espiritual.
E talvez hoje seja o dia de você parar de concordar com tudo aquilo que destrói você por dentro. Chega de acreditar que você nasceu para sofrer. Chega de pensar que nunca vai sair dessa fase. Chega de aceitar viver preso ao medo e à tristeza. Existe um propósito vivo dentro de você. Mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo desacreditado. E talvez seja exatamente por isso que o inimigo tenta tanto atacar sua mente. Porque existe algo grande no seu futuro. E eu quero te pedir uma coisa agora. Se você está lutando contra pensamentos ruins, comenta aqui embaixo: minha mente pertence a Deus. Faça isso como um ato de fé. Porque hoje essa corrente de oração está quebrando fortalezas invisíveis dentro de muitas pessoas. E enquanto você ouve essa mensagem, Deus está trabalhando dentro da sua alma, mesmo que você não perceba ainda. Continue ouvindo até o final, porque nos próximos minutos, você vai entender por que suas maiores feridas podem se transformar no lugar onde Deus mais vai usar sua vida. Existe uma pergunta que muitas pessoas fazem em silêncio. Como Deus pode usar alguém tão quebrado como eu? Talvez você já tenha pensado isso. Talvez você olhe para sua história e só consiga enxergar erros, feridas, traumas, fracassos, escolhas erradas, pecados, momentos que até hoje machucam quando você lembra. E então o inimigo começa a sussurrar dentro da sua mente: você não serve mais. Deus não pode usar alguém assim. Depois de tudo o que aconteceu, acabou para você. Mas escuta isso com toda a atenção agora. Deus nunca chamou pessoas perfeitas. Ele chamou pessoas disponíveis. Moisés tinha medo. Davi caiu em pecado. Elias enfrentou depressão. Pedro negou Jesus. Paulo perseguia cristãos. Mesmo assim, Deus usou cada um deles de maneira poderosa. Sabe por quê? Porque o poder de Deus não depende da perfeição humana. Depende da entrega. E talvez hoje você esteja tentando esconder suas feridas, quando na verdade Deus quer transformar essas feridas em testemunho. Existe algo muito profundo nisso. As dores que quase destruíram você podem se tornar exatamente aquilo que vai ajudar outras pessoas a continuarem vivas. Porque quem nunca sofreu não entende certas lágrimas, mas quem já passou pelo vale consegue reconhecer a dor de outra alma cansada. Em 2 aos Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4 está escrito: Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estiverem passando por tribulações. Olha isso, Deus não desperdiça sofrimento, Ele transforma a dor em propósito. Talvez hoje você ainda esteja tentando entender por que passou por certas coisas, por que certas pessoas machucaram você, por que algumas portas se fecharam, porque houve tanto atraso, tanta luta, tanta decepção. Mas talvez, sem perceber, você estava sendo preparado, porque existem pessoas que vão ouvir sua história no futuro e voltarão a ter esperança. Existem pessoas que sobreviverão porque um dia você decidiu não desistir. E eu sei, tem momentos em que parece injusto. Você olha para a vida e pensa: por que comigo? Por que tanta dor? Por que Deus permitiu isso? Mas até Jesus passou pelo sofrimento. Isaías capítulo 53, versículo 3 diz: Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Percebe isso? Jesus entende sua dor. Ele entende o abandono, a rejeição, a tristeza, o peso emocional, as lágrimas escondidas. Você nunca sofreu sozinho. Mesmo nos dias em que parecia não existir ninguém, Deus estava lá, observando cada lágrima, escutando cada oração silenciosa, sustentando você nos dias em que você achava que não conseguiria continuar. E talvez essa seja a verdade que faltava entrar no seu coração. Você ainda está vivo porque seu propósito ainda está vivo. Se Deus permitiu você chegar até aqui, é porque sua história ainda não terminou. Ainda existe promessa, ainda existe cura, ainda existe recomeço. E eu quero falar algo muito forte agora. Não deixe suas feridas definirem sua identidade. Você não é apenas alguém que sofreu. Você não é apenas alguém rejeitado. Você não é apenas alguém cansado. Você é alguém escolhido por Deus.
mesmo imperfeito, mesmo em processo, mesmo tentando se reconstruir. E enquanto você ouve essa mensagem, talvez Deus esteja restaurando partes dentro de você que ninguém sabia que estavam quebradas. Então comenta aqui embaixo: minhas feridas não cancelaram meu propósito. E compartilha esse vídeo com alguém que está vivendo uma batalha silenciosa. Porque existem pessoas que precisam ouvir isso hoje antes de desistirem. Continue comigo até o final, porque a próxima parte vai revelar algo que muita gente nunca percebeu. Por que algumas dores aparecem justamente antes do seu maior crescimento espiritual? Existe algo que quase ninguém fala. Muitas vezes, antes de Deus levar alguém para um novo nível, essa pessoa passa por uma fase de pressão intensa. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você agora. Talvez você esteja vivendo dias estranhos, dias pesados, dias em que tudo parece mais difícil. Sua mente fica cansada, seu coração fica sobrecarregado, as emoções ficam confusas, e até coisas pequenas começam a machucar mais do que deveriam. Você tenta continuar, mas sente que existe uma luta invisível drenando suas forças. Só que presta atenção nisso. Nem toda dor significa destruição. Algumas dores significam crescimento. Quando uma árvore cresce, as raízes se aprofundam primeiro. Tudo acontece escondido, em silêncio, debaixo da terra. E é exatamente assim que Deus trabalha muitas vezes. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, o céu está fortalecendo suas raízes espirituais, porque Deus sabe, se Ele liberar algo grande antes de fortalecer você, o peso da bênção pode destruir aquilo que ainda não está preparado. Por isso algumas fases são tão difíceis, porque Deus não está apenas tentando abençoar você, Ele está tentando amadurecer você. Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 4 diz: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois a prova da fé produz perseverança. Olha que profundo isso. A prova produz algo. A luta produz algo. O sofrimento produz algo. Mesmo quando você não percebe, talvez hoje você esteja mais forte do que imagina, mais resistente do que antes, mais sensível espiritualmente, mais dependente de Deus. E sabe o que acontece com muita gente? As pessoas querem propósito, mas não querem processo. Querem vitória, mas não querem deserto. Querem crescimento, mas fogem das fases que desenvolvem maturidade. Só que Deus não constrói pessoas fortes no conforto. As maiores transformações acontecem no secreto, na dor, na pressão, nas noites silenciosas em que ninguém vê sua luta. E talvez hoje você esteja exatamente nesse lugar. Um lugar onde Deus está arrancando coisas que estavam impedindo seu crescimento. Talvez Ele esteja quebrando dependências emocionais. Talvez esteja afastando pessoas erradas. Talvez esteja ensinando você a depender mais dele do que da aprovação humana. Porque existe um perigo muito grande em viver apenas buscando a aceitação das pessoas. As pessoas mudam. As emoções mudam. Os aplausos acabam. Mas quem encontra identidade em Deus, permanece firme mesmo no caos. E eu sinto que alguém precisava ouvir isso agora. Você não está sendo esquecido. Você está sendo preparado. Mesmo quando parece demorado. Mesmo quando dói. Mesmo quando você não entende nada. Existe um processo acontecendo dentro de você. Romanos capítulo 5, versículos 3 ao 5 diz: a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Percebe? Deus está formando caráter, força espiritual, maturidade emocional, dependência dele, porque existem bênçãos que só podem ser sustentadas por alguém que aprendeu a permanecer firme no processo. E talvez hoje, você esteja muito mais perto da sua mudança do que imagina. Só não desista no meio da construção. Não abandone sua fé porque as coisas ficaram difíceis. Não entregue sua esperança ao medo. Não deixe a ansiedade convencer você de que nada vai mudar. O céu ainda está escrevendo sua história. E se essa mensagem está falando diretamente com você, deixa seu like agora,
e escreve nos comentários: Deus está me preparando. Faça isso pela fé, porque às vezes a pessoa nem percebe, mas no momento em que ela decide continuar, ela já começou a vencer. E continua comigo até o final, porque a próxima parte vai tocar em uma das dores mais profundas que existem: a sensação de carregar tudo sozinho enquanto ninguém percebe o que está acontecendo dentro de você. Existe um tipo de cansaço que não é físico, é emocional, é espiritual, é aquele peso que ninguém vê, mas que vai consumindo a pessoa por dentro aos poucos. E talvez seja exatamente isso que você esteja sentindo agora. Porque existem pessoas que aprenderam a sorrir enquanto estão quebradas, aprenderam a dizer: está tudo bem, mesmo quando por dentro tudo está desmoronando. Talvez você seja assim. Você ajuda todo mundo, escuta todo mundo, aconselha todo mundo, está presente para todos. Mas quando chega a noite, quando o silêncio aparece, você percebe que também precisava de alguém para cuidar de você. E sabe o que mais machuca? É sentir que ninguém percebe sua dor. As pessoas enxergam sua força, mas não enxergam o quanto está sendo difícil continuar. Elas veem você levantando todos os dias, mas não sabem quantas vezes você chorou escondido. Não sabem quantas batalhas mentais você enfrenta. Não sabem quantas vezes você pediu forças para Deus só para conseguir continuar mais um dia. E eu preciso te dizer algo muito importante agora. Você não foi criado para carregar tudo sozinho. Muita gente acha que ser forte significa nunca chorar, nunca demonstrar fraqueza, nunca admitir que está cansado. Mas isso não é força. Isso é peso acumulado. Até Jesus, em alguns momentos, demonstrou tristeza profunda. Em Mateus capítulo 26, versículo 38, Jesus disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Olha isso. O próprio Jesus expressou sua dor. Então pare de achar que sentir tristeza faz você ter menos fé. Pessoas espiritualmente fortes também enfrentam momentos difíceis. O problema começa quando a pessoa sofre calada por tanto tempo, que ela começa a acreditar que precisa resolver tudo sozinha. E talvez hoje, Deus tenha trazido você aqui para lembrar algo simples. Você pode descansar nele. Você não precisa fingir força o tempo inteiro. Você pode entregar esse peso. Pode entregar essa ansiedade. Pode entregar esse medo do futuro. Pode entregar essa pressão emocional que está consumindo sua mente. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7 diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Percebe a profundidade disso? Deus não disse: carreguem tudo sozinhos. Ele disse: entreguem para mim. Mas muitas pessoas fazem o contrário. Oram. E depois continuam carregando o peso. Pedem ajuda para Deus, mas continuam alimentando medo, desespero e preocupação dentro da mente. Hoje Deus quer aliviar você. Talvez não mudando tudo imediatamente, mas fortalecendo você por dentro. Porque existe uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que aparece até no meio da tempestade. E talvez você tenha perdido essa paz tentando controlar tudo sozinho. Escuta isso agora. Nem tudo está nas suas mãos. E isso não é motivo para desespero, porque aquilo que você não consegue controlar ainda continua nas mãos de Deus. Enquanto você se preocupa, Deus continua trabalhando. Enquanto você chora, Deus continua sustentando você. Enquanto você pensa que vai desmoronar, Deus continua impedindo você de cair. E talvez o maior sinal de que Deus está com você é o fato de você ainda estar aqui depois de tudo o que enfrentou. Porque teve momentos em que você pensou que não conseguiria continuar, mas continuou. Teve noites em que você achou que iria quebrar emocionalmente, mas Deus sustentou você. E eu sinto que alguém precisava ouvir isso agora. Você não precisa ser forte sozinho. Existe um Deus cuidando de você mesmo no silêncio. Então, se essa mensagem tocou seu coração, escreve aqui nos comentários: Deus está cuidando de mim. E compartilha esse vídeo com alguém que está carregando dores escondidas. Porque existem pessoas cansadas sorrindo agora mesmo, precisando ouvir exatamente essa palavra. Continue comigo até o final, porque na próxima parte você vai entender por que algumas perdas aconteceram na sua vida.
e como Deus pode usar até despedidas dolorosas para proteger o seu propósito. Uma das coisas mais difíceis da vida é aceitar que algumas pessoas vão embora, algumas amizades acabam, alguns relacionamentos se quebram, algumas portas se fecham, alguns ciclos terminam sem explicação. E talvez uma das dores que você carrega hoje seja exatamente essa: a dor de ter perdido alguém, a dor de ter sido abandonado, a dor de ter acreditado em pessoas que machucaram você, a dor de ter dado tudo de si e mesmo assim não ter sido valorizado. E o pior é que muitas vezes a pessoa começa a se culpar. Será que o problema sou eu? Será que eu não fui suficiente? Por que isso aconteceu comigo? Mas hoje eu quero que você escute isso com muita atenção. Nem toda perda foi um castigo. Algumas perdas foram livramento. Porque existem pessoas que Deus remove da nossa vida, não para destruir nosso coração, mas para proteger nosso propósito. E eu sei, isso dói. Dói porque você criou expectativas, criou planos, criou vínculos emocionais, criou sonhos envolvendo pessoas que talvez não estivessem destinadas a permanecer. Mas Deus consegue enxergar aquilo que você não vê. Enquanto você olha apenas para o sentimento, Deus olha para o futuro. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Olha que forte isso. Nem tudo vai fazer sentido imediatamente. Às vezes você só entende depois. Depois da dor. Depois do silêncio. Depois da distância. Depois que o coração se acalma. E talvez hoje você esteja sofrendo por algo que Deus estava tentando impedir de destruir você mais na frente. Porque existem conexões que alimentam insegurança. Outras alimentam pecado. Outras drenam sua paz. Outras afastam você da presença de Deus sem que perceba. E o mais perigoso: algumas pessoas entram na nossa vida apenas para confundir nossa identidade. Por isso, nem toda despedida significa derrota. Algumas despedidas são proteção espiritual. José perdeu a convivência com a família. Davi foi perseguido. Jó perdeu quase tudo. Paulo foi abandonado por pessoas próximas. Mesmo assim, o propósito de Deus continuou vivo na vida deles. Porque aquilo que Deus preparou para você não depende da permanência das pessoas, depende da fidelidade dele. E talvez essa seja a verdade que você precisava ouvir hoje. Você não perdeu tudo. Enquanto Deus estiver com você, ainda existe esperança, ainda existe recomeço, ainda existe futuro, ainda existe cura para o seu coração. E sabe o que Deus muitas vezes faz antes de levar alguém para um novo nível? Ele limpa o ambiente, afasta distrações, afasta pessoas erradas, quebra dependências emocionais, mostra quem realmente está do seu lado. Porque algumas conexões impedem crescimento espiritual. E mesmo que hoje você chore por certas perdas, um dia vai agradecer por algumas portas terem se fechado. Romanos capítulo 8, versículo 18 diz: As aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que será revelada. Ou seja, existe algo maior vindo. Existe algo que você ainda não consegue enxergar. E talvez o céu esteja preparando pessoas certas, lugares certos e oportunidades certas para a próxima fase da sua vida. Só não deixe a dor das despedidas fazer você desacreditar do amor de Deus. Porque pessoas podem abandonar, mas Deus permanece. Pessoas mudam, mas Deus continua fiel. Pessoas decepcionam, mas Deus continua sustentando você mesmo quando ninguém percebe. E eu quero falar diretamente com alguém agora. Pare de correr atrás de quem decidiu sair. Se Deus permitiu ir, talvez isso já fosse parte da resposta que você tanto pediu em oração. Confie no processo. Mesmo sem entender tudo, e se essa palavra falou com você, escreve aqui nos comentários: Deus sabe o que é melhor para mim. E deixa seu like agora. Mas antes dessa oração final, eu quero te pedir uma coisa. Não saia desse vídeo sem deixar seu pedido de oração aqui nos comentários. Eu leio muitos comentários e quero apresentar sua vida em oração nos próximos vídeos também. E se essa mensagem falou com você até aqui, já deixa o seu like,
porque isso ajuda essa palavra a alcançar mais pessoas que estão precisando de direção, esperança e paz. Agora, feche seus olhos por alguns segundos e ore comigo. Senhor, antes dessa mensagem terminar, eu quero te apresentar cada pessoa que ouviu esse vídeo até aqui. Talvez exista alguém cansado, confuso, sem direção, tentando entender o propósito da própria vida. Mas eu creio que o Senhor está trazendo clareza, força e esperança nesse momento. Que toda dúvida dê lugar à paz. Que todo medo do futuro seja vencido pela confiança em Ti. E que essa pessoa entenda que nada foi em vão. Porque o Senhor continua escrevendo uma história maior. Pai, mostra o caminho certo. Abre portas. Fortalece o coração dessa pessoa. E lembra ela todos os dias que existe um propósito preparado pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. E se essa mensagem falou com você, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que também precisa ouvir essa palavra hoje. E escreve aqui nos comentários: Deus tem um propósito para a minha vida. Fique na paz de Deus e até o próximo vídeo.